Depois ele deu uma entrevista cretina lá na Inglaterra, como se tivesse sido perseguido aqui duramente. Não foi. Muito boa. O jogador topa. A proposta é boa. Ou seja... E aí, meu amigo, o mercado da bola tá agitado, é jogador para lá, jogador para cá, mas a gente, antes de falar do Andrés Pereira, vamos falar do São Paulo. São Paulo tá querendo o Oscar e parece que ele já acertou com o São Paulo, parece que já tá tudo certo, o Oscar tá vindo mesmo pro São Paulo, mas vamos ouvir aí os comentários do Zupac e do Juca Kfouri. Volta do Oscar ao São Paulo, notícia do André Plihal aqui na ESPN, ela é bastante interessante sobre vários aspectos. O primeiro deles, claro, o Oscar é um grande jogador. Tem 33 anos, é verdade, vem de 8 temporadas no futebol chinês e é preciso ver como ele vai adaptar esse retorno ao Brasil, mas qualidade o Oscar sempre teve, ele sempre entregou boas temporadas e bons números, seja na Ásia, seja na Europa, onde ele jogou o grosso da sua carreira. É um cara muito identificado com o São Paulo, porque foi lá que ele surgiu, e ele joga numa posição, e ele tem uma característica de jogo que o São Paulo não tem. O Lucas não é um meia como o Oscar, o Luciano não é um meia como o Oscar. O Rames Rodrigues podia ser um meia como o Oscar, mas ele não jogou no São Paulo. Então ele vem com identificação, com qualidade, com experiência, com uma grande carreira e com um perfil de jogo que o Zubeldia quer e que o São Paulo não tem. Se ele se adaptar bem nessa volta da China para o Brasil, ele tende a ser um reforço muito importante para o São Paulo. Bom, por justas razões, boa parte da torcida do São Paulo tem mágoas em relação a ele, pela maneira como ele saiu do São Paulo. Então ele vai ter que vencer essa turma. Já não é uma criança. E o São Paulo está abrindo mão de jogadores médios, mas que compõem um elenco para quem tem tantos torneios para disputar. Então, a menos que a pergunta que a gente está fazendo no YouTube seja em relação à eventual possibilidade de lutar mais embaixo do que em cima na temporada que vem, do ponto de vista da grana, não me parece que o São Paulo esteja querendo corintianar. Não me parece. Aguardemos. Não tenho motivos para confiar no gestor que lá está. Mas, enfim, se esse é o compromisso, eu, em vez de desconfiar, aplaudiria. O São Paulo tem que pôr as finanças em dia. Sem dúvida alguma. Muito bem, falaremos daqui a pouco. Agora sim, meu amigo, vamos falar aí da contratação do Andrés Pereira, que parece que também tá tudo certo aí, que ele vai para o Palmeiras, a Leila parece que vai liberar, parece que é 20 milhões de euros, é um valor bastante alto, e o André Herman vai falar para a gente como é que foi feita essa negociação, e depois o Mauro César Pereira vai descascar em cima aí do Andrés Pereira. Fica até o final que você vai se surpreender. A proposta é muito boa. O jogador topa. A proposta é boa. Ou seja, vamos pensar que o Palmeiras foi forte com uma proposta muito bem amarrada. Na questão de valores, o Bruno Andrade, né, eu estava conversando com ele, a gente apura o tempo todo junto, o Bruno Andrade conseguiu avançar numa proposta de 20 milhões de euros. Mas 20 milhões de euros. Mas com a composição de um jogador como alguns colegas já publicaram, passa a ser uma oferta boa, já que o próprio Fulham recusou uma oferta do Atlético de Madrid de 20 de euros. Né? Então, parece ser um negócio bom e que deixa o Palmeiras seguro nessa negociação. Agora, Mauro, ainda sobre o Palmeiras, apetitoso, faminto no mercado, um dos caras aí, o Andreas Pereira, que está sendo especulado, e ele é titular do Fulham. Quando ele saiu do Flamengo, ele saiu muito por conta, ele continua ali, estava emprestado, podia ser contratado, mas teve aquela falha na final da Libertadores, ficou muito marcado pela torcida. Neste caso, você acha que faltou frieza por parte do Flamengo ou era impossível uma permanência? Vamos lá. Eu acho que acho que o Flamengo deveria ter liberado ele no dia seguinte aquele jogo. De Montevidéu, metia ele no avião, mandava de volta para a Inglaterra. Um cara que comete um erro daquele não tem condição de continuar. Ainda houve uma tremenda passada de pano. Eu acho que tudo bem, não foi de propósito, mas é um erro que não passa em branco. Não tem como. Entendeu? Se bem que o erro não é só dele, né? O erro era da bagunça que era o time. Ele nem era o cara que tinha que estar naquela posição naquele momento do jogo.
mas o time era uma grande zona, né? Taticamente, tecnicamente, o time só jogava na intuição, e ele se apresenta para fazer uma saída de bola e comete um erro que não pode cometer. Uma bola também que o Davi Luiz passou no momento, digamos assim, que não era o mais adequado, né? E aí acontece aquilo. Tem um erro também do próprio goleiro, a bola era defensável, acho que o Diego Alves não fez uma grande atuação, os 2 gols do Palmeiras acho que ele foi mal, mas enfim, essa é uma velha história. Eu não acho que faltou frieza, não tinha clima nenhum para ele continuar, nenhum clima. Aquele erro é um erro imperdoável, não tem essa. Ainda conseguiu depois fazer alguns jogos, fez um gol de vitória lá contra o Tolima, né? Já era o Dorival Júnior, e depois foi embora com aquele discursinho e tal. Fizeram todo um trabalho de contenção de crise com jornalistas amigos, né, na mídia. Depois ele deu uma entrevista cretina lá na Inglaterra, como se tivesse sido perseguido aqui duramente. Não foi. Ele era criticado em rede social, mas não teve aquela perseguição. Isso não aconteceu. Pelo contrário, eu acho até que o pessoal foi muito paciente depois da lambança que ele cometeu, do erro gravíssimo que ele cometeu. Um jogador sem história nenhuma no clube, chega, faz uma bobagem daquela, que custou muito caro, vai embora, que é o quê? Aplauso, fica, queridinho. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar a vida como ela é, né? Ele fará ele vai fazer agora no dia 1º, ele faz aniversário, acho que 33 anos, né? Que ele vai complementar. Deixa eu ver aqui, perdão, 33 não, vai fazer 29 anos. 33 é o Oscar, né? Faz 29 anos agora, dia 1º de janeiro, tá? O Andrés Pereira. Ele é titular do Fulham, né, cara? Um cara que, estou vendo aqui os números dele, ele não jogou esse final de semana que estava suspenso, mas ele jogou 15 partidas do Campeonato Inglês, 13 como titular, fez gol, inclusive, no jogo que foi suspenso contra o Liverpool, foi 2-2, né? Foi no sábado da semana passada. É um jogador que normalmente ele joga. Assim, não sei porque que o Fulham venderia, ainda mais vai vender barato, vai custar caro. Eu acho um investimento bem desproporcional, se for coisa de 20 e tantos milhões. Né? Na época, o valor dele estava fixado para o Flamengo em 10 milhões de euros, o Flamengo não contratou, e se me falha a memória, o Fulham contratou por um valor maior, que aquele valor de 10 milhões era um acordo com o Flamengo, não para o mercado. E aí, quando o Fulham se interessou, o United pediu lá, acho que 20, alguma coisa em torno disso. Enfim, mas acho que é um investimento muito alto para um clube brasileiro, para um jogador dessa idade, 29 anos, que é um bom jogador, inegavelmente, mas não é um jogador que... Eu não acho que ele vai fazer ele não vai desequilibrar brutalmente. Ele não é um protagonista. Ele não é o Hulk. Entendeu? Quando chegou no Atlético aqui, de forma surpreendente, depois de números modestos, na parte final dele da passagem pela China, foi espetacular. Mega decisivo. Não acho que o André seja um jogador com esse perfil. Né? Acho que o risco que corre o Palmeiras, se contratar por um valor exorbitante, é ele ser o segundo Felipe Anderson. Por quê? O Felipe Anderson também é um bom jogador, não é um protagonista. Não é o cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver tudo. E criou-se essa expectativa em parte da torcida, porque quando ele foi contratado, o cara vem da Itália, nem todo mundo que vem da Europa vai chegar aqui e vai desequilibrar. Melhora o nível. Os caras são bons, melhora o nível, mas desequilibrar, ser o jogador que faz a diferença, isso é para uns e outros. Vou dar um exemplo. O Lucas, no São Paulo. O Lucas é um bom jogador, tem ótimas atuações, mas ele não é o cara que entra em campo, o Lucas vai jogar, está todo mundo apavorado, ele vai resolver. Não resolve tudo. Não decide todos os jogos. Tem jogos e jogos, como um bom jogador que ele é. Mas não é esse nível todo. Né? E não é o Romário voltando ao Brasil, evidentemente. Então, eu entendo que o Palmeiras só está nessa volúpia do mercado, na minha visão, porque o Palmeiras não ganhou nada de importante nesse ano que está acabando. Então tem que dar uma satisfação à torcida, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Eu vi muita gente responsabilizando os jogadores depois da perda do título brasileiro, que estava nas mãos do Palmeiras até o jogo contra o Botafogo. Eu acho que tem mais gente responsável, inclusive a comissão técnica, que errou muito no jogo contra o Botafogo, que foi realmente a decisão do campeonato naquela oportunidade, e em casa perdeu a chance de, com o empate, ficar na liderança e marchar para o tricampeonato brasileiro, né? Não conseguiu. Mas acho que isso é reflexo dos maus resultados. Então precisa fazer alguma coisa. É sempre bom lembrar o seguinte, gente, são duas situações aí. O Atlético Mineiro está vendendo o Paulinho e a torcida está reclamando. O torcedor tem que se ligar no seguinte, as pessoas que colocaram dinheiro no Atlético e depois tornaram-se donas do clube, do time de futebol melhor, o Atlético Mineiro SAF, que esse é o nome oficial, Atlético Mineiro SAF, né? Como Botafogo SAF e os outros que são SAF. Quando eles adquirem, cara, é mais um negócio na vida de empresários que tem vários negócios. E o cara não vai ficar queimando dinheiro ali a vida inteira. Aí você pega um Atlético Mineiro que perdeu para o Botafogo com 10 homens, e ao perder para o Botafogo, ele perdeu a chance de jogar esse torneio intercontinental mundial, que agora mudaram de nome. Né? Depois, ele perdeu a chance de jogar a próxima Libertadores. E perdeu a chance de jogar o tal do Super Mundial lá do meio do ano.
Então ele perdeu 3 competições internacionais. A perspectiva de faturamento do Atlético para o ano que vem é muito abaixo do que seria se ele tivesse conseguido a classificação para esses torneios. Então, diante disso, é claro que o Atlético tem que puxar o freio de mão. E aí surge uma proposta excelente do Palmeiras para um jogador machucado, 18 milhões, mais 2 atletas. Se botar na ponta aí da calculadora, você vai dar 24 milhões, 25 milhões de euros, com o valor de mercado dos garotos que vão para lá, o menino mais o Patrick. É muito dinheiro, tem que vender, não tem como não vender, ainda mais na situação do Atlético. A outra pessoa fica com raiva. Ele tem que entender o seguinte: esses caras que são os donos, eles não vão perder o poder. A presidente do Palmeiras, se o Palmeiras for mal, ela não vai ser criticada pela Mancha Verde, ela vai ser criticada pela torcida do Palmeiras. E aí ela pode um dia perder uma eleição, embora tenha sido reeleita agora. Veja o caso do Landim. No Flamengo conseguiu ser o cara que levou de 400 e poucos para 1,3 bi de faturamento, ganhou títulos importantes, 2 Libertadores, brasileiro e tal, mas 4 anos sem brigar para valer pelo Brasileirão, 2 eliminações vergonhosas na Copa Libertadores da América, manteve o Marcos Braz em momentos em que o Marcos Braz estava envolvido em muitas polêmicas, como a história do Shopping Center. Ele foi se desgastando, xingado na arquibancada, mesmo com o time ganhando títulos, ganhou a Copa do Brasil nesse ano, ganhou o Campeonato Carioca nesse ano, não passou de mãos abanando, e ainda assim foi marcado pela torcida, e o eleitor, que não é o torcedor, a massa, mas é o eleitor, que é o sócio, que é rubro-negro, vai lá e vota contra ele, e ele perde, ele sai. Ele sai, quer dizer, a história do Landim mostra que nenhum dirigente num clube associativo está seguro. Os do Corinthians ficaram de 2007 até o ano passado no poder. Aí o Augusto Melo, que era um cara na política do Corinthians, me parece, o Juca pode confirmar, me parece pouco expressivo para dizer o mínimo, foi lá e ganhou. Ganhou dos caras, daquela turma toda. Por quê? Porque havia uma insatisfação, com um trabalho muito ruim, o clube endividado. O azar do Corinthians é que quem chegou é tão ruim ou pior do que quem estava lá como gestor do clube. Mas houve uma mudança. Há uma resposta. Na SAF, amigo, não existe. O que o dono decidir, está decidido. E é o negócio dele. Ele pôs o dinheiro dele. Então ele decide. Ponto final. Isso explica a saída do Paulinho e a necessidade do Palmeiras fazer um esforço enorme para mostrar alguma coisa para a torcida. E o que o Danilo falou é perfeito. O Palmeiras já vem investindo. E agora está sendo um pouco mais midiático também nas suas investidas no mercado. E o Flamengo, como o Juca falou, não precisa fazer esse esforço, porque o Flamengo já tem um time forte, já investiu muito nesse ano que está terminando. Tem jogadores voltando de lesão, tem jogador que nem se adaptou, o caso do Alcaraz, que mal jogou, Luiz Araújo mal jogou com o Felipe Luiz, o Cebolinha só vai jogar com ele a partir de janeiro, a Arrascaeta estava machucado, operou o joelho, agora vai voltar, tem o Pedro mais adiante, o Vinha, quer dizer, ele não tem essa necessidade extrema de fazer contratações, porque já fez muitas nesse ano que está chegando ao seu final.